Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra Martins e estou aqui para a gente ter mais um papo científico. Dessa vez a aula de hoje vai ser sobre na escola se faz ciências. Vamos comigo? Você já pensou em fazer ciência na sua escola? Mas espera aí, você deve estar pensando, ciências, Alessandra, fazer ciências na escola? Eu não sou cientista, né? Eu não tenho na minha escola, eu não tenho um laboratório, então eu não consigo pensar em ser um cientista, porque acredito que não seja tão simples assim. Ou aquela imagem de que ser cientista é aquele ser lá, né? Aquele profissional com jaleco dentro de um laboratório, fazendo os experimentos, né? Vamos ver se vai ser realmente isso tudo, né, que eu estou dizendo para vocês. Então você pode estar aí se perguntando também, isso é fácil de fazer? Será que realmente é fácil ou é muito complicado? Será que os estudantes do ensino fundamental podem fazer ciências? E se eu for inventado fazer isso, será que eu vou gastar muito dinheiro? Né? E quais seriam os benefícios que eu tenho a fazer ciência na escola? É aquela coisa, né? O que é que eu vou ganhar fazendo isso? Então, esses são quatro questionamentos que os alunos, né, costumeiramente fazem. Acreditam e pensam que fazer ciência é algo completamente inatingível na escola. E aí, se você for pensar também na realidade das escolas públicas, na grande maioria das vezes, são escolas que são um pouco mais precárias na infraestrutura. Você vai ter escolas que não têm biblioteca, por exemplo, que não têm um laboratório, que não têm nem onde sentar praticamente, né? Cadeiras, né? Sem quebradas, sujas, né? Mas ainda assim, nesse cenário, né, completamente desfavorável, a gente pode fazer ciências sim. E aí aquela grande pergunta, por onde eu começo? Devo começar por onde? Qual caminho seguir? Então preste atenção aí nessa imagem, que eu coloquei esse bonequinho ali meio que no caminho e várias setas, e aí você não sabe para onde seguir, e ele também não. Mas eu vou ajudar vocês hoje nessa aula para qual caminho seguir. Primeiro caminho, ó, clube de ciências. Você deve ter ouvido falar no clube de ciências, né? Mas será que você sabe? Primeiro caminho que a gente pode seguir é pensar num clube de ciências. Mas pensa assim, clube é só, a gente lembra de piscina, não é? De festa, de uma quadra. Mas um clube é muito mais do que isso. E vocês vão ver que um clube de ciências é bem legal. E aí eu coloquei assim, quem é que pode participar de um clube de ciências? Então, preste atenção nessa imagem. E aí tem, né? Nós temos um clube de ciências, quem pode fazer parte dele são os alunos e um professor. Como é que isso vai acontecer? Ah, são os melhores alunos? Não necessariamente, mas podem ser os melhores alunos que gostem mais, que sintam mais afinidade, que tenham mais interesse em querer aprender um pouco mais sobre ciências e que durante as aulas de ciências ficam ali mais curiosos. Lembram que eu falei sobre curiosidade e o espírito questionador na aula anterior? Pois bem, então são esses alunos que costumeiramente fazem parte do clube de ciências, que podem formar um clube de ciências. E aí também vai estar o professor, porque ele é que vai estar ali fazendo o diálogo com esses alunos. Mas vamos ver o que Santos e Santos vem nos falar, né? Nos falou lá em 2008. Ó, preste atenção. Elas vão dizer que o clube de ciências é um momento de encontro para aquisição e aprofundamento em temas científicos, cujo conteúdo abordado em sala de aula despertou mais interesse. Lembra que eu falei, né, sobre a questão do interesse do aluno, de querer saber mais, de querer aprofundar mais sobre os temas científicos? Essa é a intenção do clube de ciências. Mas o que é que se faz lá, né? O que é que eu posso fazer no clube de ciências? Simples. Vai se falar o seguinte, ó. Em síntese, os clubes de ciências oportunam aos alunos mais interessados pela área científica a realização de investigações, visitas, leituras, pesquisas, experimentos orientados pelo professor, entre outras atividades, que visam a ampliação de conhecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades. Em suma, no clube de ciências, o aluno não só vai fazer os experimentos, o professor ele vai trazer, né, questionamentos, vai aguçar a curiosidade ainda mais dos alunos, vai acontecer sim muito diálogo, muita construção
O espírito crítico ali vai estar sempre chamado, né, para esse diálogo também. Pode acontecer as visitas? Pode, claro, evidentemente. Né? O clube vai estar ali e aí no decorrer das atividades do clube surge o interesse por fazer uma visita, né, por ampliar as discussões e por sim também fazer pesquisas científicas ali no clube. Mas, enfim, quais são os objetivos de um clube de ciências? Preste atenção nessa imagem. O clube de ciências ele tem, entre outros objetivos, enumerei 6 para vocês. Primeiro, promover um ambiente de convívio social saudável, onde o fator de união e o interesse pelo conhecimento científico e tecnológico. Então, o primeiro objetivo vai ser esse, promover esse ambiente social. Então, vai acontecer muito diálogo. Segundo objetivo é estimular o interesse dos jovens pela ciência e pela tecnologia. Mas por que esse objetivo, Alessandra? Simples assim. Infelizmente, nossos estudantes, eles pensam que a escola é aquele momento que vai até lá, ficam 4 horas e meia, algumas vezes, né? Outros alunos ficam o dia inteiro na escola e acredita que a escola se resume apenas o professor ensinar, o professor ministrar aquela aula, ali se encerra qualquer tipo de conhecimento. Não, para além. E aí, esse não estímulo, né, em querer fazer algo além do que a sala de aula permite, é o que o clube vai potencializar. Então, aprendi ali na escola, né, aprendi ali na minha aula, mas eu vou trazer aquele conhecimento para uma discussão maior. E aí, o Clube de Ciências também tem esse objetivo. Demonstrar que é possível se divertir durante o processo de aprendizagem. Sim, aprender é interessante, aprender é divertido. E a gente tem que entender que isso é prazeroso. Ah, mas está lá a professora, chegou no quadro, começou a escrever. Mas existe também estratégias para a gente conseguir tornar aquele aprendizagem mais divertido. E o clube também faz essa intermediação. Quarto objetivo, permitir que os alunos construam seus próprios conhecimentos. Olha aí que eu falei a questão lá da aula passada sobre curiosidade, interesse por querer resolver problemas. Então, isso faz com que os alunos, construindo, conversando, pesquisando, visitando, né, instituições de ensino, outras instituições de ensino, conversando com outros alunos, aquele conhecimento ele vai ser cada vez mais ampliado. E aí vai ficar cada vez melhor, cada vez mais divertido. Quinto objetivo, apresentar uma visão holística dos diferentes tipos de conhecimento. O que é isso, Alessandra? Visão holística, nunca ouvi falar na minha vida. Simples assim, ó. Visão holística é parar de enxergar aquele mundinho ali fechado, só por aquele olhar. Lembro que na aula passada eu coloquei a nossa questão de pesquisa e coloquei como cada disciplina ela pode contribuir. Essa é a visão holística. A gente tem que olhar para aquele problema pensando em tudo que faz parte dele, tudo que pode acarretar aquele problema, todas as pessoas que podem estar envolvidas, como é que o meio ambiente vai estar envolvido ali e entender que tudo está ligado a tudo. Então o clube também aguça esse olhar. E o sexto e último objetivo, que é contribuir para o desenvolvimento de uma postura crítica e questionadora. Esse eu adoro quando meus alunos eles são críticos, adoro quando eles são questionadores, quando eles perguntam, quando eles não aceitam uma informação, porque para eles, né, não foi interessante, ou achou que não era tão bem assim. Então, adoro esse espírito crítico. Então, eu sou uma pessoa crítica, adoro não criticar negativamente, mas criticar usando argumentos que a ciência vai ter. Então, pensa assim, estou lá no meu clube de ciências, conversando com meus colegas que gostam do que eu estou gostando, falando com o meu professor que ele está ali intermediando aquela conversa, estou pensando em problemas que eu posso resolver através do conhecimento científico, e tô adorando todo esse processo aí. E claro, evidentemente, que esse espírito crítico, esse espírito questionador, ele vai cada vez mais estar presente na sua vida. Mas aí como é que funciona? Preste atenção aí na tela. Um clube de ciências, ele tem uma organização, não pode ser feito de qualquer jeito. Mas também não existe
Um roteiro básico tem que ser desse jeito para o clube acontecer. Em média, os clubes de ciências, eles são formados, claro, na escola. Eles têm reuniões semanais. Então, a reunião semanal, existe o professor, existem os alunos, eles são os membros do clube de ciências, eles se reúnem semanalmente. Para fazer o que, Alessandra? Para desenvolver seus projetos, seus estudos, seus experimentos, para discutir sobre temas que aconteceram na aula, que a aula não foi muito pouca e a gente, leva para o clube para discutir cada vez mais. De início, o professor ele vai trazer alguns questionamentos que vão ser, os mobilizadores para a discussão daquele clube. E aí até que esse aluno comece a ganhar um pouco mais de autonomia, de pensar mais, de solicitar, de questionar mais, de trazer também questionamentos, e o clube ele vai se ampliando. Alguns clubes de ciências também eles têm um estatuto. O estatuto é um regimento, são as regras, do que pode acontecer, o que não pode acontecer no estatuto. É algo mais formal, algo mais amarrado com essa questão de deveres e direitos de cada um, papel de cada um nesse processo. Outros não, só essa reunião realmente para discutir. Mas a minha escola não tem laboratório. Onde é que eu faço isso? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Nessas reuniões também são necessários que se registre. A gente tem que registrar o que está acontecendo ali. Mas por que eu tenho que fazer isso, professor? Isso é muito chato, eu não gosto de estar ali registrando o que está acontecendo. Sim, sabe por quê? Nossa memória ela é falha. Aos poucos a gente começa a esquecer. Eita, falei o que semana passada? Não me lembro. Vai lá no registro, discutimos sobre esse ponto, esse. Então, os clubes de ciências, eles fazem uso das atas de reuniões e também dos diários de bordo, uma coisa ou outra. A gente vai ver já o que é um diário de bordo. Mas uma ata é um registro ali por escrito. Hoje, no dia 2 de abril de 2020, nos reunimos para discutir esses pontos. Isso é um registro, isso é uma ata. Tá? E por fim, claro, evidentemente, o que os clubes de ciências produzem, eles têm que ser apresentados à comunidade escolar ou à comunidade científica. E aí vocês vão ver lá no finalzinho da aula de hoje como é que esses clubes conseguem apresentar aquilo que eles produziram. E é onde é que o clube funciona? Você pode estar se perguntando, isso é muito complexo, isso é muito difícil de fazer na minha escola. Minha escola não tem estrutura para isso, Alessandra, é impossível. Eu gosto de ciências, mas a minha escola não tem estrutura. Muito simples. A gente sabe que hoje, como eu tinha falado anteriormente, muitas escolas não têm laboratórios. Então, aquele que não tem laboratório, mas tem algo que para mim é o essencial, o interesse em querer fazer. Minha escola não tem laboratório, mas eu posso me reunir com os meus amigos que têm um interesse o mesmo interesse que eu, ou maior do que eu pela ciência, conversar com o professor de ciências e a gente se reunir no espaço da escola. Pode ser numa sala que não tem aula naquele momento. Pode ser na biblioteca se na escola tiver. Não, mas tem aqui uma área do pátio. Sabe aquela coisa de quando a gente quer, a gente faz? O clube também pode ser assim. E, obviamente, que com o tempo, aos poucos, o clube vai ganhando mais espaço, pode-se pedir à gestão e ver a possibilidade de conseguir um espaçozinho único, exclusivo para o clube, mas só o fato de se reunirem no espaço ali escolar para discutir e começar a fazer ciências, essa é a proposta do clube. O que é que eu vou fazer? Como é que ele vai funcionar também? Lembra que eu falei da questão das reuniões, para discutir textos, fazer as leituras? Também é possível no clube ter as aulas de campo, as atividades de campo, em espaços não formais de aprendizagem, como a gente chama. Um horto, um zoológico, um jardim botânico, um museu. Então, o clube ele pode ir a esses lugares para ver como é que a ciência se faz ali também. E aí, obviamente, que mais conhecimento, mais discussão, e aí a gente vai ter um clube cada vez mais instigado por querer fazer ciências. E também é possível fazer as visitas programadas às universidades, aos institutos federais e ver como é que é a logística que esses locais tratam a ciência. Conhecer os cientistas que já estão lá na ponta fazendo a ciência acontecer com mais recursos, com mais conhecimento e ver como é que eles estão impactando ali
a nossa sociedade. Falei do Clube de Ciências para vocês, mostrei que o clube não é nada, né, de muito complicado, muito complexo. É uma reunião de um grupo grande de alunos, um grupo razoável de alunos, que vai conversar com o professor e vai fazer ciências ali de uma forma mais organizada, né, num ritmo mais semanal. O clube, ele perdura pelo ano inteiro. Mas nossa conversa agora vai ser sobre as pesquisas científicas. Então, o que é que essas pesquisas fazem? Quem é que pode fazer pesquisa científica? Lembram lá do meu questionamento no início da aula de hoje, se os estudantes do ensino fundamental podem fazer pesquisas científicas? A gente vai dar uma olhada agora. Então, Clube de Ciências, lembra que eu falei que são vários alunos e o professor que vão ali discutir? Digamos que as pesquisas científicas é algo muito parecido, só que tem um detalhe. Pesquisas científicas são feitas por grupos menores de alunos e cada vez grupos menores de alunos, mas em média você vai ter grupos ali de 4, 3, 2 pessoas, até mesmo um aluno só com um professor realizando a sua pesquisa. E aí vai ter a figura dos alunos que lembra que em menor quantidade e vai ter a figura do professor que vai ser o orientador. Ele vai orientar aquela pesquisa. E também pode ter um segundo professor ali que faz a função do co-orientador. Então, o que seria isso, Alessandra? Eu sou professora de Ciências e Biologia, lembram? Então, estou trabalhando, estou com uma pesquisa com os alunos, mas que nessa pesquisa falta, digamos, um pouco de apoio de uma outra área do conhecimento. Que aí, claro, né, eu sou um ser humano, eu não sei de tudo, estou aprendendo junto com vocês. Então, eu chamo um outro colega que é de uma outra área, mas que diz respeito à pesquisa e juntos iremos orientar esse grupo. Então, a pesquisa científica começa a partir daí, de quem pode fazer parte. Mas o que é uma pesquisa científica? Você pode estar aí se perguntando, aquela coisa de novo, né, do cientista com jaleco, que vai para o laboratório, que vai fazer explodir. Não, tá? Calma, calma por aí, calma, muita calma nessa hora, que não é para tudo isso também, não. Vocês vão conhecer o que é que a pesquisa pode fazer, o que é que ela pode proporcionar. Então, de acordo com Silveira e Córdova, preste atenção aí nessa imagem. A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso realizado com o objetivo de resolver um problema recorrendo a procedimentos científicos. Deixei aí destacado, ó, em vermelho, procedimentos científicos. Lembram das aulas anteriores que ciência se faz através de um método científico, existe um rigor científico, não é na base do achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Para a ciência, o achismo não é nada, não tem validade, tem que ser testado, tem que ser comprovado. Pode ser um resultado positivo? Pode. Pode ser negativo? Pode também. Para a ciência, o que importa é a questão de procedimento. Então, a pesquisa científica, ela vai tentar responder um problema baseado numa suposição, numa hipótese, e a gente vai fazer essa pesquisa acontecer para responder aquela pergunta. Então, esse é o objetivo de se fazer uma pesquisa científica. Tem essa intencionalidade. Mas aí como é que funciona? Também deve ser super difícil, né, Alessandra? Não. É simples, é muito simples. E lembra aquele fator de ser divertido? Isso é o que a pesquisa faz e ela traz. Então, os meus alunos, eles adoram esse processo aí metodológico. Então, por onde eu começo? Tá lá aquele bonequinho assim, ó. Estão vendo aí na tela, ele coçando ali a cabeça, pensando. Primeiro ponto é formular meu problema. E conversamos sobre isso na aula anterior. Temos que ter um problema que vai nos mobilizar. Formulei o problema? Agora vem a segunda etapa. Eu tenho que pensar numa hipótese. O que é uma hipótese? Uma possível solução para esse meu problema. E agora eu faço o quê? Eu vou começar a coletar dados. Como é que eu posso fazer isso, Alessandra? Questionário, entrevista, pode ser um experimento, pode ser um protótipo. Isso quem vai dizer é o teu problema e a tua hipótese. Feito isso, faço o quê? Vou analisar os dados. Esse montante todinho aí que esse senhor está carregando, depende de quem é a sua pesquisa, por onde você vai começar. Se sua pesquisa for uma pesquisa que vai perpassar
Pela pesquisa bibliográfica, claro que você vai ter acesso ali aos livros, mas no mundo de hoje vamos também lembrar que nós temos uma rede aí que é a internet que viabiliza muito acesso às informações. Mas o que é que eu tenho que fazer? Coletei meus dados e agora eu vou começar a analisá-los, né? Confrontar dados, ver se deu certo, se não deu, em quais aspectos deu certo, em quais deu errado. E estou analisando, lembrando que para a ciência, fazer ciência, a gente sempre espera um resultado positivo. A gente sempre espera que a nossa hipótese dê certo, mas se ela não der certo, não tem problema. Isso também é válido, esse é um resultado também válido. Depois que eu formulei meu problema, que eu formulei minha hipótese, que eu coletei meus dados, que eu analisei, o próximo passo é fazer as minhas conclusões ou as minhas considerações finais. E aí eu vou voltar para o meu problema, né, analisar se aquilo que eu sugeri como hipótese, ela pode ser aceita. Se não, como é que eu posso refazer, sugestões para refazer aquele caminho que eu trilhei para conseguir os meus dados, e aí eu vou colocar nas minhas considerações. E, obviamente, eu vou ter que escrever. Eu aconselho você começar a escrever desde o início lá. Então, a gente vai escrevendo, vai revisitando, não consegue escrever tão bem. Conversa ali com o professor de português, que ele te ajuda ali a ver se tem coerência no texto, se tem coesão, né, os erros gramaticais. Então, lembra que fazer pesquisa é algo que envolve muitas pessoas e que você vai ter que buscar esse conhecimento. Mas aí como é que funciona? Nas pesquisas científicas, elas são um pouco mais, digamos, menos complexas. Em que sentido? No clube de ciências, lembra que eu falei que o clube ele precisa muitas vezes de um estatuto, né, para ter as regras, dizer a função dos membros, direitos e deveres. Nas pesquisas não. É algo que pode ser um pouco menos complexo nesse sentido. Basta eu me reunir com o meu grupo para pensar num problema, propor uma solução e investigar. Mas digamos que esse funcionamento ele é muito semelhante também ao do Clube de Ciências. Só que não existe a necessidade da reunião toda semanalmente, ele pode acontecer num espaço maior, num espaço menor. Isso vai depender muito da pesquisa científica que você está promovendo. Pode acontecer no laboratório da escola? Pode ser no laboratório da escola, mas do mesmo jeitinho que eu falei. Se sua escola não tiver um laboratório de ciências, use outro espaço. Ah, mas a escola não tem mais espaço. Pode ser na minha casa, eu faço a minha pesquisa, mas você pode fazer na sua casa também. E aí a gente tem outras possibilidades, outras formas de fazer os encontros acontecerem e a pesquisa também. Mas pode ser no laboratório, pode ser em qualquer outro espaço da escola, do mesmo jeito que o clube. Também ele pode fazer uso das aulas e atividades de campo, explorar. Se eu tenho um problema e quero, digamos, explorar, eu posso sair do ambiente da escola e investigar, a gente chama de in loco, né? Ir até lá para ver como é que o problema ele ali se apresenta no dia a dia. Então eu posso ali investigar. Mas também eu posso explorar, do mesmo jeito que o clube faz, esses espaços não formais, como eu falei. Museu, o zoológico, o espaço ciência que nós temos aqui, né, no nosso estado, que é muito bom e eu recomendo muito a visita de vocês até lá. E também as visitas às universidades e aos institutos federais. Por que eu tenho que procurar esses locais? Não é que eu tenho que procurar, mas se sua pesquisa você percebe que falta ali, puxa, eu queria fazer um teste, né, do meu produto aqui e a minha escola não tem um laboratório. Você pode chegar até a universidade, conversar com o pessoal de lá e ver a possibilidade de você realizar seus testes no laboratório da universidade. E é questão de você começar a aproximar um pouco mais desse universo da universidade e começar a entender como é que a sua pesquisa ali ela pode se estender até a universidade. Aí vem a parte boa, deixa eu mostrar a vocês algo bem bacana. Preste atenção aí na imagem, nessas duas imagens. Esses alunos, essa notícia do jornal tem aí, adolescentes criam bioplástico da casca da manga. Essa notícia
feita, né, pela Folha de Pernambuco, mostra 5 alunos que são meus orientandos. Eles desenvolveram uma pesquisa do bioplástico quando eles eram ainda estudantes do ensino fundamental. E o que foi que eles pensaram lá atrás? Não gosto dessa questão do plástico ali. Eles viram as imagens, vocês devem ter visto também, da tartaruga lá com canudo, né? Tentando retirar ali os cientistas. Isso tudo impactou demais esses alunos e eles quiseram pensar uma nova proposta. E eles foram começar a pesquisar, foram fazer leituras, foram questionar, foram começar a imaginar. E eles propuseram fazer um bioplástico a partir de uma matéria mais orgânica. Mas aí por que a manga? Simples assim. Manga é uma fruta muito comum no nosso estado, especialmente ali, ó, final de ano, né, os meses de novembro até fevereiro, março, tem muita manga. E todo mundo consome a manga, mas a casca é sempre jogada fora. Então eles pegaram essa casca, começaram a produzir o bioplástico. E ano a ano eles foram melhorando esse trabalho. O laboratório da escola deles tem... Na escola tem laboratório? Tem. Mas eles pouco usaram o laboratório da escola. Então eles foram fazer mais os experimentos na casa deles, porque era possível sim fazer esse trabalho na casa deles. E aí ano a ano eles foram melhorando o trabalho, apresentando o trabalho em outras feiras e eles foram sendo premiados. Esse ano eles ganharam 2 prêmios, sendo um internacional, que fala sobre, né, o prevenindo o deslizamento de barreiras, uma tela impermeável produzida a partir da casca da manga. Então lembra lá do primeiro bioplástico que eles fizeram? Eles foram melhorando e chegaram hoje a pegar esse bioplástico e fazer uma tela para evitar aquelas famosas, né, barreiras que ficam caindo, que a gente sabe que aqui no nosso estado é muito comum, e eles foram pensar. Lembrem-se, eles não são estudantes da universidade, são estudantes como você que está aí me ouvindo. Aí você pode pensar também, pesquisa científica só na área de biologia. Não, você está redondamente enganado. Você pode também pensar uma pesquisa científica em outras áreas. Essa primeira imagem, essa primeira foto aí, são de alunos do 9º ano que foram apresentar o trabalho deles em outra feira, que é uma das maiores feiras que nós temos, que é a Mostratec. E eles desenvolveram na escola, com a ajuda do professor Tiago, um dispositivo que é sistema de reconhecimento facial na escola onde eles estudam. Então, eles usam a robótica, a física, para ajudar, né, a fazer o trabalho deles. Lembra, robótica, física, não é biologia, tá? Já é uma outra área do conhecimento, mas também é um projeto científico. E essa outra imagem aí é de um projeto de uma outra área, que é na área de linguagem, na área de português, que é o doutora Maricotinha Mirim, né? A literatura como direito humano, tem na biblioteca como coração da escola. Então, esses alunos ainda são mais novinhos, eles são do 7º, 8º, 9º ano. Quando iniciaram o trabalho, eles eram 6º ano, mas é um projeto científico na área de linguagem, na área de língua portuguesa. E aí você pode fazer seu trabalho na área de história, de geografia, de língua inglesa, artes, desde que você siga aquele procedimento científico. Lembra lá de pensar num problema, pensar numa solução, começar a coletar seus dados. Isso é o fazer ciência, mesmo não sendo ciências biológicas. Então, abram esse pensamento, abram um leque de opções. E aí, feiras de ciências, né? Vocês devem conhecer. Mas pensem assim, as feiras de ciências, vamos dar uma pausa para uma reflexão, tá? Feiras de ciências não são feiras de conhecimento. Então, para e pensa aí um pouquinho. Será que vocês visitaram feiras de ciências ou feiras de conhecimento? Será que é a mesma coisa que eu estou falando? Nada disso, tá? Feira de conhecimento é aquela feira que você vai fazer uma pesquisa ali em livros, revistas, e você vai apresentar aquele conhecimento que você construiu sobre aquele tema. Então, aquela coisa lá. Eu vou investigar sobre depressão. Então, eu vou lá, pesquiso o que é depressão, chego numa feira de conhecimentos e falo, depressão é uma doença, e vou lá falando.
Numa feira de ciências, nada disso. O que é que se faz numa feira de ciências? Pensem assim, feiras de ciências elas foram criadas lá na década de 50, junto com os clubes de ciências. Não sei se vocês lembram na aula de hoje que eu falei que os clubes de ciências e também as pesquisas científicas precisam apresentar sua produção para a comunidade. Então, as feiras de ciências eles foram pensados nesse propósito de apresentar o que os clubes estão fazendo, o que é que as pesquisas científicas estão demonstrando. Isso nos universos escolares, né, universidade. Esse foi o princípio. Atentem que eu falei que era algo antigo, década de 50, estamos em 2020. Mas o que é uma feira de ciências? A feira de ciências são eventos em que os alunos são responsáveis pela comunicação de projetos planejados e executados por eles durante o ano letivo. Então, ele vai lá e ele vai apresentar o que ele produziu. Então, qual foi a pesquisa que ele fez? Ele vai recorrer aos referenciais teóricos que ele usou, como eu estou recorrendo agora, né? A Hartmann e a Zimmermann. E ele vai apresentar isso. Então, quando ele chegar lá na feira de ciências, ele vai estar lá todo empoderado, todo, né? Aquele famoso se achando, mas é um se achando legal. Por quê? Ele vai mostrar, ele vai falar para os seus avaliadores, para os seus visitantes, para quem está ali, para os seus convidados, o que ele fez. Então, olhe, pensamos nesse problema, o problema foi esse, pensamos na solução, coletamos o dado assim, e ele vai explanar aquilo que ele fez. Mas bem diferente do que acontece nas feiras de conhecimento, onde o aluno vai lá e decora, bem nervoso, né, o que tem que falar, e aí está tão desesperado que fala bem rápido, ninguém entende nada. Na feira não, né? Quando você está ali com o seu projeto que você fez, que você participou, que você construiu, essa fala é natural. Você vai estar ali dialogando, você vai estar ali construindo, mostrando que você construiu. E aí falar do que a gente sabe é sempre muito mais fácil do que lembrar o que o outro escreveu. E aí você pode estar se perguntando, quem é que pode participar das feiras de ciências? As feiras elas são muito legais. Mas, obviamente, tem que ter uma organização, né? Porque senão vai abrir para todo mundo? Não. A feira, lembra que eu falei que a feira é um espaço para exposição dos trabalhos de pesquisa, das pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas nos clubes de ciências e, isoladamente, ali os grupos com o seu professor, sem ter, né, muitas vezes, vínculo com os clubes. Então, nas feiras de ciências, pode participar de duas maneiras. Primeira, que é a mais prazerosa, a mais legal, é você levar o seu trabalho de pesquisa para ser apresentado na feira. Mas também não é assim. A feira ela faz um processo de avaliação dos trabalhos. Então, você inscreve seu trabalho, a sua pesquisa, a gente chama de projeto de pesquisa. Existe uma comissão de avaliador que vai analisar teu trabalho, ver se está tudo ali certinho, e aí se eles acharem que a ideia é válida, que a escrita foi boa, é fácil de compreensão, aí eles vão validar a tua apresentação, e aí no dia da feira, quando acontecer a feira, você vai com seus colegas até lá e apresenta o trabalho, mas apresenta para todo mundo assistir. E também existem os alunos que são visitantes, então a gente vai ter ali várias pessoas circulando pela feira, para estar ali ouvindo o teu trabalho. Então, quanto mais atrativo ele for, quanto mais desenvolto você for nessa comunicação do seu trabalho de pesquisa, mais interessante e mais atenção irá chamar de quem está ali passando, ou meio que, eita, que trabalho é esse aí? Então, tem que ser aquela coisa de instigar o outro a querer ver o teu trabalho. E aí, como é que funciona? Os trabalhos eles são apresentados. Então, as feiras duram em média 2, 3 dias, depende da feira. Então, tem feiras que duram uma semana. Na maioria das vezes, o professor orientador, ele não pode, em momento algum, interceder ou apresentar o trabalho pelos estudantes. Então, quem apresenta são os estudantes. Eles vão ter ali os avaliadores, que normalmente são professores de universidade, de instituto tecnológico, professores também, né, da rede estadual, da rede municipal,
professores com mestrado, com doutorado, que vão estar ali, que o menino fica, ai meu Deus do céu, um professor com doutorado, eu vou falar uma besteira. Não, eles sabem que estão ali avaliando alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e que, obviamente, o nível, né, de aprendizagem, de conhecimento está sendo construído ainda. Então, ele também se ajusta nessa avaliação. E os melhores trabalhos, eles são premiados. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Estão vendo essa foto aí que está aparecendo para vocês? De como funciona a feira? Estão vendo aí esse espaçozinho que é um stand? Uma feira vai ser assim, um trabalho ao lado do outro e os alunos simultaneamente apresentando os trabalhos para os seus avaliadores. Então, se o grupo está aqui apresentando um trabalho para um avaliador, do lado pode ter um outro grupo com outro avaliador também falando sobre o seu trabalho. E as coisas acontecem ali simultaneamente e é bem legal. Mas aí na apresentação, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que levar o que para uma feira de ciências? As feiras, elas exigem que você traga algo visual e algo também que comprove o andamento da sua pesquisa. Então, uma coisa que as feiras pedem são a apresentação gráfica do teu trabalho, que é um banner. Então, lembra aquela coisa lá da cartolina que a gente usava tanto na escola para fazer o trabalho de ciências? Aquela letra bonita, cola lá as imagens? As feiras não pedem isso, as feiras não querem isso. As feiras querem que você sintetize o seu trabalho através de um banner, né, que é uma exposição gráfica do teu trabalho. E ali vai estar um resumo geral do que vocês produziram, mas não vai conter tudo ali porque o banner é algo mais simples, é algo menor. Então ele tem que ser visualmente também atrativo. Uma outra coisa que a feira pede são os diários de bordo. Que aí os alunos ficam, ai meu Deus do céu, um diário de bordo, isso deve ser complicado. Se você for da minha geração, você vai saber que a gente fazia diários, né? Meu querido diário, hoje eu respirei, comi, né? Falei com fulano. Um diário é isso, é um relato diário, mas só que dessa vez para pesquisa. Então, hoje, nesse dia, me reuni com os meus colegas, discutimos isso, fizemos o questionário, aplicamos o questionário. Tudo o que acontecer no trabalho de vocês tem que estar escrito nesse diário de bordo. Ele tem que ser bonitinho como nessa imagem aí. Isso é critério de vocês. Professora, mas eu comecei a escrever e eu rasguei aqui, eu rasurei, eu escrevi uma palavra errada, eu tenho que refazer o diário. Não! A graça do diário é essa, é a gente acompanhar essa pesquisa ali, mesmo que fique errado, que tenha uma rasura, porque a gente sabe que a construção do conhecimento é algo muito rápido, né? Então, pode deixar ali, não tem nenhum problema. Duas coisas também que as feiras pedem é o trabalho escrito, né? Porque o trabalho científico tem que ser escrito também. Uma coisa é eu apresentar meu trabalho, outra também é a apresentação escrita dele. Então, existe sempre os modelos que as feiras vão disponibilizar para você colocar ali o resumo do seu trabalho, a introdução, o referencial teórico, a metodologia. Então, isso também tem que ser exposto ali na feira. Mas vai estar lá a pessoa pegando meu diário de bordo e vendo, pegando o meu trabalho e lendo? Depende. Então, tem avaliadores que gostam de estar ali folheando, tem visitantes que gostam de estar ali olhando, mas ler tudo, claro, evidentemente que o tempo não vai dar, mas eles gostam de ver sim. E uma outra coisa que eu gosto muito, quero que vocês pensem nos trabalhos científicos de vocês, é um produto. Porque muitas pessoas fazem os trabalhos científicos, fazem as pesquisas científicas e aí assim não pensam tanto no que apresentar, né? do que pode trazer de bom para a sociedade. Lembram lá atrás, na aula anterior que eu falei, a questão da transformação social, das pesquisas científicas terem esse cunho, né, de uma transformação social? Olha que ideia bacana. Vejam aí na tela esse produto. Estranho, né? A gente não sabe muito menos o que é isso. Esse produto, ele é um varal de roupa que detecta a chuva. Ele foi pensado por um aluno de 12 anos, chinês, que a mãe, assim, disse a ele, quando chover, tira a roupa do varal. O menino esqueceu. E aí, claro que levou um esporro da mãe. E aí, ele foi começar a pensar.
Poxa vida, eu não quero mais levar nenhum esporro da minha mãe. Faço o quê? Ele foi usar os seus conhecimentos científicos e ele idealizou um protótipo de um varal, que eu, claro, que queria para mim, né? E tenho certeza que vocês também queriam para você. Então, esse varal daí é resultado de uma pesquisa que partiu de uma problemática que ele visualizou. E aí ele tem um produto. Mas eu posso fazer o quê? Tem que ser sempre uma coisa assim muito, né, elaborada? Não, um jogo, um aplicativo de celular, uma videoaula, algo que você possa apresentar. Então, as feiras cada vez mais exigem dos alunos que eles apresentem algo que traga um impacto social muito interessante. E aí, nessa imagem, que eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa imagem daí, vou depois, né, querer que vocês retomem ela para a gente falar sobre o nosso desafio de hoje, tá? Então, essa imagem, ela vai falar das feiras de ciências que nós temos aqui no país e uma que é fora. Você pode pensar, mas as feiras de ciências são para alunos universitários. Nada disso. Você vai ter aí a FEBRACE, que é uma feira brasileira de ciências e engenharia que acontece lá na USP. A USP é atualmente, né, uma das melhores universidades do país, uma das melhores da América Latina, uma das melhores do mundo. Então, a USP é meio que o sonho do consumo, né, participar da FEBRACE, para os alunos lá do fundamental e do médio. Só que a FEBRACE, ela foi pensada para alunos do ensino médio e ensino técnico. Mas agora a FEBRACE já está recebendo alunos do 8º ano, do 9º ano, para apresentar seus trabalhos. Só que é lá em São Paulo, né, um pouco mais longe. Tem a Expo7, que é uma feira nossa aqui local, acontece aqui no nosso estado. Ela é vinculada a uma outra escola, mas é uma escola da rede privada, mas que aceita trabalhos de qualquer escola, né, e aceita alunos desde lá da educação, do Fundamental 1 até o ensino médio. Ciência Jovem, que é uma feira pernambucana, promovida pelo Espaço Ciência, é uma feira que ela é internacional, acontece anualmente e é promovida, como eu falei, pelo Espaço Ciência, e que alunos desde o ensino fundamental 1 até, né, o ensino médio, os professores também podem apresentar. Ciência Jovem está aí para isso. A Expotec, que é uma exposição que acontece, promovida por uma escola, né, que é a Escola Ministro Jarbas Passarinho, de Camaragibe, que também aceita os trabalhos, e aí do mesmo jeito que o Ciência Jovem e que a Expo7, alunos do Fundamental 1 já podem apresentar os seus trabalhos. E a Mostratec Júnior, do mesmo jeito que a FEBRACE, a Mostratec só permitia, melhor dizendo, trabalhos de ensino médio e ensino técnico. E eles já perceberam que ampliar isso para o fundamental tem sido bem interessante. Mas sabe por quê? Por experiência própria. Muitos trabalhos de pesquisa desenvolvidos por alunos do fundamental, especialmente, viu, 9º ano, os TCFs, né, o trabalho de conclusão do fundamental, tem se mostrado, desculpa aí, pessoal do ensino médio, mas o fundamental tem colocado os trabalhos do médio no bolso. Então, muitos trabalhos bons, desenvolvidos e pensados para alunos do fundamental. E aí a FEBRACE, a Mostratec de olho, ó, já abriu essa porta para vocês. E a outra feira que eu trago para vocês é uma feira internacional, né? Porque você vai estar aí meio que estou no auge, vou para fora do país, porque eu vou mostrar meu trabalho. Tem essa feira que acontece no Peru, que é a feira Eureka, acontece lá, e normalmente essas feiras todas que eu falei para vocês, elas são filiadas. Uma leva para outra, uma dá credencial para outra feira, e os alunos vão transitando por aí, sabe, por essas feiras. Só que essas só são algumas, existem outras, muitas, graças a Deus, pelo país. E aí cabe a gente ali, ó, procurar. E aí você pode estar se perguntando, falei sobre feira, falei sobre clube, ai meu Deus do céu, é muita coisa, é muito trabalho. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que você, aluno do ensino fundamental, pode ganhar com isso? Eu vou trazer para vocês 4 depoimentos que eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura e depois vocês vão ir pensar e vão me dizer se é bom ou não. Tá? Vou trazer para vocês primeiro, preste atenção aí na tela.
o depoimento de uma das alunas, né, que desenvolveu o projeto do bioplástico, chamada Lídia Souza. Ela hoje tem 17 anos, mas lembra que ela começou o trabalho, assim como os demais, lá no ensino fundamental. E olha o que a Lídia diz. Trabalhar com a pesquisa científica me abriu os olhos para um mundo de oportunidades. Fazendo ciência, descobri que eu posso contribuir solucionando problemas e ajudando pessoas. Fazer ciência, de fato, não é fácil, mas também não é impossível. É necessário dedicação, saber trabalhar em equipe e ter fome de conhecimento. No caminho em que percorri, descobri um mundo de problemas que podem ser solucionados com a curiosidade e mão na massa. Sou grata à pesquisa científica por me incentivar a querer fazer ciência pelo resto da vida, que eu me arrepio toda quando eu escuto um negócio desse, e com isso ser a continuidade dos grandes. Então, Lídia, graças a Deus, sabe aquela pulguinha, aquele mosquitinho que pode nos picar, né? O mosquitinho do interesse pela pesquisa. Lídia, ela foi, graças a Deus, né, picada por esse mosquito e ela faz com muito gosto. Agora vamos ouvir o que foi que Luciano, um aluno de 16 anos, que também faz parte do projeto lá do bioplástico, que também começou, né, a fazer a pesquisa no ensino fundamental, que foi que ele conseguiu, digamos, o que a pesquisa científica contribuiu na vida dele. Então, Luciano diz aí, acompanha comigo na tela. A ciência me amadureceu em vários sentidos que eu não imaginaria. Trabalhar em grupo, profissionalismo e persistência são exemplos disso. A minha melhora, pessoalmente falando, em persuadir, defender teses para avaliadores e doutores ou até mesmo para pessoas comuns do meu cotidiano, veio através do meu contato com a ciência. A mesma me ensinou que o ato de questionar e ser curioso são essenciais para ter sucesso nessa área, mas sempre com disciplina. Quando comecei a desenvolver meu primeiro projeto científico, em 2017, percebi que aquilo era mais do que uma feira de ciências para ganhar nota, e sim um rumo que eu deveria seguir para o meu futuro. Laura, que é uma outra aluna, né, que hoje está no ensino médio, ela diz o seguinte, a ciência me mostrou que a curiosidade é algo necessário, que nem sempre os resultados vão ser positivos e mesmo assim tudo bem. Foi uma forma de me fazer enxergar outros horizontes e me fazer questionar muitas coisas ao meu redor. Agora fiquem atentos a esse quarto e último depoimento, que ele é extremamente relevante. Por que eu digo que ele é relevante? Porque tanto os 3 alunos que eu falei anteriormente, eles já tiveram contato com a pesquisa científica no ensino fundamental, mas isso foi lá em 2017, 2016, já faz um certo tempinho. Então eles já evoluíram, eles já estão, digamos, um pouco mais à frente. Mas essa aluna, que é Samira Beatriz, ela tem 13 anos, que deve ser mais ou menos aí a faixa etária de vocês, ela nunca na vida havia feito pesquisa científica. Foi o primeiro contato dela. A escola onde ela estuda não tem projetos científicos, não desenvolve pesquisa científica, não tem nada. É aquela típica escola que falta tudo, né? Falta estrutura, não tem laboratório, né? Os alunos pensam que ir à escola é só para assistir aula, fazer atividade valendo nota. E ela e o grupo de alunos começou a ter contato com a pesquisa científica e pela primeira vez tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho numa feira de ciências. Vejam aí o que ela falou. Foi uma experiência muito boa que eu jamais imaginaria que iria passar. Foi muito bom porque você vai com um pensamento e volta com outro completamente diferente. Você quer fazer bem mais para o seu trabalho crescer e volta com mais ideias. Para mim foram 2 dias inesquecíveis e nunca imaginaria que as pessoas iriam gostar tanto do nosso trabalho. Então, poxa vida, para qualquer professor, esses 4 depoimentos, eles são extremamente gratificantes. Então, atentaram aí que o grande prazer em fazer a ciência, sua maior contribuição vai para além de conseguir uma nota ali, né, no teu antigo boletim, muito mais além. A partir das pesquisas feitas no ensino fundamental, que vão andando até chegar no ensino médio,
Os alunos eles podem também ganhar bolsas de iniciação científica jovem, se aproximar mais da universidade, melhorar os seus trabalhos, mas a formação pessoal, o que é que isso, né, o que é que a pesquisa vai promover para esses alunos? E aí vocês vão lembrar do discurso dos 4, fala de curiosidade, fala da questão do senso de responsabilidade, da descoberta, da questão do empoderamento, né, de que, poxa, então tudo vai ser um mix de construção que fortalece e, obviamente, vai fazer com que esse aluno seja cada vez melhor. Mas aí vamos revisar um pouquinho. Hoje, na nossa aula, a gente conversou sobre os questionamentos da possibilidade de se fazer ciência na escola, e aí vocês vão de concordar comigo que é possível sim, seja pelo clube, pelas pesquisas, fazer ciência na escola é possível sim. Quais caminhos podemos percorrer? Aí, clube, pesquisa, feiras de ciências. Então, cada escola com a sua realidade, com o seu professor, vai encontrar o seu caminho. Mas lembra que fazer ciências é para além de só saber ciências. É eu pegar esse conhecimento e começar a pensá-lo de forma mais prática, de forma mais pontual, como é que eu posso colaborar com a sociedade. Então, isso é fazer a ciência. Então, isso é já estar alfabetizado cientificamente, poder inferir, poder questionar, poder criticar. Então, isso os clubes promovem, as pesquisas também e as feiras, vocês viram que as feiras acolhem. E aí lembra também que isso não é novidade de Alessandra, não. Já aconteceu, eu não era nem nascida, década de 50. Então, faz um bom tempo que o clube surgiu, que as feiras surgiram, que pesquisa essa é bem mais antiga. Mas lembra que todas elas ajudam a fomentar a ciência na escola. E quem me dera, né, como professora de ciências que sou e de biologia, que na escola tivesse muito mais incentivo a esse fazer ciência, que chame a atenção de outras empresas, de outros locais, para incentivar cada vez mais. Conversamos também sobre a caracterização de cada um desses caminhos, né? Do que é uma feira, do que é um clube, do que é fazer pesquisa, quem pode fazer parte, como é que acontece, como é que funciona. E por fim, a parte que eu gosto mais, são das contribuições das pesquisas na vida dos estudantes. Que é isso que vocês devem estar aí, né? Poxa, agora eu vou querer fazer ciências, quero falar com meu professor para poder começar a fazer ciências na escola. Que bom, se eu conseguir fazer você ficar inquieto, querer falar com seu professor para fazer ciências, estou satisfeita, atingi meu objetivo. Eu fiz com que vocês fossem querer fazer mais e não deixar esse espírito científico morrer. Mas claro, como toda boa professora que sou, vou deixar um desafio para vocês. Mas antes do desafio, eu queria só agradecer a duas professoras, né, que é a professora Climéria Ramalho e a professora Leice Germana, que me ajudaram a fomentar essa aula e especialmente esse desafio para vocês. Primeiro desafio, como se faz ciência na sua escola? Me conta aí. Né? Na sua escola tem clube de ciências? Será que na sua escola tem trabalhos, né, de pesquisa desenvolvido? Será que na sua escola, como é que se faz ciência na tua escola? Ou será que não se faz? O primeiro desafio é esse. E o segundo desafio que eu trago para vocês é: visitem os sites daquelas feiras que eu falei para vocês, Spotec, Spot7, né, Mostratec. Visitem essas feiras, vejam as fotos, os depoimentos, os trabalhos que algumas feiras deixam lá, os trabalhos que foram apresentados disponíveis para leitura. Visitem, vasculhem lá o site e me contem depois quais foram as suas impressões. E aí vocês podem postar aqui nos comentários, falem com seus professores, mas eu queria muito saber quais foram as impressões que essas feiras te causaram. Que eu já adianto, é um desafio, mas eu vou antecipar, vocês vão gostar, tá? Então, obrigada pela aula de hoje e até a próxima.